Pessoal, boa noite a todos. Então, hoje é a sexta palestra sobre o mesmo tema, que é ser espírita. Claro, cada um aqui faz uma abordagem conforme o seu entendimento, mas uma se completa com a outra, é só uma questão de ótica, tá? Eu vou começar dizendo o que eu entendo por ser espírita, e eu vou me utilizar de uma palavra do nosso orientador, o irmão Teodoro, que ele diz: ser espírita é ter Cristo no coração. Então, para mim, eu concordo, ser espírita é ter Cristo no coração. Mas daí o que que é ter Cristo no coração? O que que isso significa? O que que Cristo veio nos ensinar? Cristo nos veio nos ensinar o amor, né? Então, ser espírita é ter amor no coração, tá? Mas que amor é esse que a gente tem no coração? O que que faz esse amor dizer que a gente é espírita? O ateu, que não acredita em Deus, não acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, pode ser um homem de bem. Ele pode ter amor no coração. Então não é simplesmente ter amor do coração que não vai fazer espírita, tá? É, essa frase ser espírita e ter amor do coração, ela já tem dois preceitos. Primeiro, ser espírita e amor. O que é ser espírita? Ser espírita é seguir a doutrina codificada por Kardec, né? No aspecto filosófico, científico e religioso. Então, ser espírita é seguir a doutrina kardecista. E amor é aquele compreendido com base na doutrina espírita pelos esses triplos aspectos. É o amor que gera a vida. Então, concluída a palestra, ser espírita é ter amor no coração. Agora eu vou tentar explicar o que que eu entendo por amor, mais propriamente dito, tá? O que que é esse amor que dá vida? Algumas vezes eu vou tentar abordar mais o aspecto filosófico da doutrina espírita, tá? Dá para ser abordado tanto no científico como no religioso, mas o tempo aqui eu vou me focar em apenas um aspecto que é o filosófico. Para tentar construir a narrativa aqui, eu me utilizei Deus das obras platônicas, especialmente Fédon, que é uma obra que Platão aborda a questão da reencarnação e da alma, principalmente, claro, o banquete ou o simpósio que ele fala do amor, alguns capítulos da República, e Protágoras, que é um livro que ele discute com o sofista a questão se a virtude pode ser ensinada. E a gente se pergunta, meu amor pode ser ensinado? A gente ensina alguém a amar? A gente ensina alguém a ser virtuoso? Ou isso é uma construção subjetiva de cada um? É o caminhar de cada um que a gente aprende no decorrer da vida, a virtude ou o amor. Platão sustenta que a virtude não pode ser ensinada. Ou tu aprende pela tua experiência de vida ou não. Tá, vou me utilizar também, claro, das obras kardecistas, né? Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que foi lido pela Regina, e o Livro dos Espíritos. E uma obra que fecha perfeitamente o que eu quero construir, na obra 16 volumes da Joana de Ângeles, o volume nono dela, é Amor Imbatível Amor. Quem lê Amor Imbatível Amor, até o segundo capítulo, quem lê O Banquete de Platão, talvez perceba que só um que foi escrito há 300 anos de Cristo e outro que foi escrito na década de 80, só muda o linguajar, porque parece que as ideias são natas. Tá? A primeira inquietação que a gente pergunta, o que é o amor? O que é esse amor que a gente tem no coração? Em João 1, capítulo 4, ele diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente espírita, a gente diz, Deus é amor. Mas agora, amor é Deus? O amor é um Deus? O que que é o amor? Qual é a essência do amor? Tá? Platão, no banquete, nessa obra, ele também discute isso. É a primeira parte da construção dele. E ele diz que os deuses são perfeitos e completos. Não lhe falta nada. Então, Deus é perfeito, completo, onipotente, como a gente sabe. Enquanto o amor é justamente a falta, o desejo daquilo que não se tem. Então, a gente ama aquilo que a gente não tem. Ninguém deseja aquilo que já possui e que já é. Isso aí está em Banquete na questão 200A. Como os deuses já são belos e bons por natureza, eles não desejam, não buscam, porque já tem tudo. Mas o amor é o desejo do belo, da felicidade e da imortalidade. Logo, não pode ser um deus. Resumindo, o que que Platão está dizendo aqui? Pegar um exemplo. O homem pobre sonha, deseja Maria ser rico.
porque ele não tem a riqueza. O homem que já é rico, ele não ama ser rico, porque ele já tem a riqueza. Platão não diz, mas a gente pode se questionar, tá, onde é que fica a gratidão nisso? Bom, aquele que já é rico é grato por ser rico. Normalmente a gente diz, agradeço todos os dias pelas graças que tem. O que Platão diz? A gente agradece todos os dias. Então a gente não ama ser rico, a gente ama continuar sendo rico. Porque o dia que a gente vai perder a riqueza, a gente vai desejar ser riqueza. A riqueza vai ser o objeto do nosso desejo. Então a gente não pode admitir um Deus que não tenha algo e que ele busca através do amor, ou que ele tenha medo de perder. Então o amor não é Deus. Tá? Dentro da doutrina espírita, a gente tem a questão número 1 do livro do Espírito, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primária do amor. Logo, o amor não pode ser Deus ou um Deus. Deus é a causa primária do amor. E como inteligência suprema, somente Deus tem a plenitude do amor. Essa plenitude, essa completude, né, no sentido de integralidade. A gente só cabe nos aperfeiçoar no amor, buscá-lo, tá? Então, Deus é a causa primária do amor. A segunda inquietação que vem dentro da filosofia e na doutrina espírita, se o amor não é um Deus, ele seria uma lei, lei natural, lei divina. A gente vê na doutrina espírita, geralmente, o amor é a lei pelo qual Deus governa o mundo. Então, o amor é uma lei. Tomás de Aquino, na Súmula Teólica, na questão 20 do tomo 1, ele diz: amor como um ato primeiro da vontade divina. Então, tudo que Deus cria, cria com amor. A gente não consegue conceber algo que Deus tenha criado sem ter criado com amor. Então, o amor é uma lei divina, uma lei natural. Daí vamos começar a nos questionar o que é uma lei, para saber se o amor é uma lei divina ou não. O que é uma lei? Um conceito bem da doutrina da campo jurídico, né? Lei é um conjunto de normas impostas por uma autoridade legítima. Vamos dizer, no Brasil, o Poder Legislativo cria as leis. Então, é um conjunto de normas impostas por uma autoridade legítima para regular a conduta das pessoas em sociedade, visando a ordem, o bem comum, cuja violação implica numa sanção. Então, leis são uma norma criada por um poder que tem legitimidade para criá-la, tá? Que conduz a uma norma que traz uma harmonia na sociedade, com sanções para aquele que não cumpre. Eu trouxe aqui porque eu acho, não é porque eu sou advogado, mas eu acho lindo o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira. Ela diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, a parte legítima que cria a lei aqui, criando a Constituição, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, a sociedade, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremo de toda a sociedade fraterna, pluralista. Então, no preâmbulo da Constituição, a gente já tem a palavra pluralista. O que é ser pluralista? Uma sociedade de divergências. Temos inúmeros. É como um planeta de provas e expiações. Não é só santo que tem aqui. Pelo contrário. Então, por ter essa pluralidade, a gente tem que combater o preconceito. O preconceito surge dessa convivência entre desiguais, um não se entendendo com o outro. Então, um dos objetivos de uma sociedade fraterna, pluralista, é inibir os preconceitos, fundando na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. E agora a parte mais linda, promulgada sobre a proteção de Deus. Um Estado que se diz laico, no preâmbulo da sua Constituição, roga a proteção divina para criar um Estado laico. Eu acho, desculpa ter trazido, não é porque eu sou advogado, mas acho lindo o preâmbulo da Constituição. Mas lei, ela tem uma estrutura: preceito, sanção e proporcionalidade. O preceito é a norma que ele regula. A sanção seria a pena e a proporcionalidade. Dando exemplos, aquele que caluniar alguém, lá no Código Penal tem, quem caluniar alguém vai incorrer numa pena tal. Aquele foi condenado à calúnia, a sociedade não vai colocar ele 30 anos numa prisão. Toda a sociedade vai dizer, nossa, tudo bem, ele errou, mas botar 30 anos numa prisão é muito, né? Não existe proporcionalidade. Agora, aquele que comete latrocínio, roubo seguido de morte, a sociedade vai dizer 30 anos é pouco, devia passar lá o resto da vida, né?
Então, isso é proporcionalidade. Proporcionalidade está ligada em quanto o ato causa repúdio na sociedade. Então, a lei é formada por isso, um preceito. Se eu não cumprir esse preceito, o que vai acontecer? Que é a sanção. E aí, entre a sanção e o preceito tem que ter uma harmonia, uma proporcionalidade, tá? A gente tem uma lei que também é muito bonita, que eu gosto, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 3º, ela diz assim, ó, ninguém, mas ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Ou seja, eu não vou me escusar ou fugir da lei alegando que eu desconheço. Então, a lei é aplicada para todos, queira você conhece ou não conheça, tá? Para mim seguir, eu vou trazer aqui, porque é importante distinguir. A gente falou em lei. O amor é uma lei natural ou não? O que é direito, o que é lei? Tá? Direito, um conceito bem curtinho de Hans Kelsen. O direito é um sistema de normas que regula a conduta humana por meio das regras coercitivas. É um conjunto de sistema de normas, o conjunto das leis. O conjunto das leis é o direito, tá? Que regula a conduta humana. Logo, a lei é o princípio, é a principal forma pelo qual o direito se manifesta. Direito é o conjunto de normas, de leis, e a lei é pelo qual o direito se exerce. Tá? Dentro da doutrina espírita, na terceira parte do livro do Espírito, a gente tem a das leis. Tá? E a gente tem a penúltima lá, a lei da justiça, do amor e caridade. Na questão 875, a gente tem um conceito, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu por direito. Justiça é dar a cada um o conjunto de leis que a ele cabe, conforme o seu merecimento. Entendeu? Se uma lei implica um dever externo coercitivo que regula uma conduta entre todos, já que ninguém pode se excusar da lei dizendo que não te conhece, se eu não cumprir o amor, qual é a pena que eu tenho? Qual é a sanção que eu vou ter? Se o amor é uma lei, se eu não cumprir essa lei, o que acontece comigo? Há uma sanção? Eu posso ser bonzinho, pãozinho, falar, mas por dentro carregar ódio, não amor. O que vai me distinguir uma benevolência de uma caridade? É o amor, mas para a sociedade, o que vai impor a mim? Qual é a pena que eu vou ter se o amor é uma lei? Qual é a pena, qual é a consequência para mim de não cumprir a lei do amor? Segundo Platão, de novo, vou pegar a obra O Banquete, aqui eu não botei a referência, ele diz assim, ó, o amor não é apresentado como uma lei, porque ele não age como uma obrigação externa. Não tem nada que me obrigue a amar, tá? É uma imposição, não é uma obrigação externa, não tem como me impor essa norma. Ninguém vai me obrigar a amar alguém, tá? Mas o amor é um desejo interno, uma força que move as pessoas livremente em direção ao belo, tá? O amor é apresentado como uma experiência subjetiva de cada um. Então ela não é uma lei, ela é uma experiência subjetiva, tá? Por ser subjetiva, aqui eu vou agora fazer uma referência lá, Joana de Ângeles, naquele livro Nono. Eu sempre falo amor, sublime amor, mas não é. Pessoal, alguém me ajuda aí? Amor e Batido Amor. Tá? Ela fala lá no capítulo As Fases do Amor, porque o amor, assim como diz Platão, ela é subjetiva. Então o amor atravessa diversas fases. O infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-lhe planificador. Então, o que é o amor? Se o amor não é Deus, ou quer dizer, o amor não é um Deus, o amor não seria uma lei também, porque se eu não cumprir essa lei, o que acontece comigo? E não tem nenhuma lei que me obrigue a amar alguém. É uma questão subjetiva minha, a qual eu exerço conforme a minha capacidade evolutiva de entendimento. Tá? Então, o que é o amor? Tanto na filosofia como na literatura espírita, referente aqui a Joana de Ângelo, diz o amor é apresentado como intermediário entre os deuses e o homem. Aqui Platão chama de daimon. Daimon é pro latim, foi traduzido como demônio, mas no grego, daimon é o intermediário entre o homem e Deus. Então, o amor seria um daimon, aquele que intermedia o homem e Deus. Não é algo absoluto, mas é algo que nasce da carência e impulsiona a alma
a buscar o que lhe falta. Então, o amor é algo que motiva o homem a buscar o que lhe falta, que é o belo, que é a felicidade. E através disso que a gente se liga a Deus. Então, o amor, na filosofia clássica, é o intermediário entre o homem e Deus. Tá? O banquete no item 203, quando eu falo assim, um banquete, livro 203, 204, não é que nem o livro dos Espíritos, perguntas, é mais, parece mais com uma Bíblia, capítulos, tudo tem ao lado esquerdo, vai ter letrinhas, numeração para melhor classificar tá? Essas obras clássicas. Tá? Então, um banquete de Platão no item 213 tem um diálogo entre Sócrates e a Obrigado, isso aí, Diotina. Sacerdotina, obrigado. Que fala assim, ó, perguntando para Sócrates, né? Mas por que é necessário um daimon, um intermediador na relação entre deuses e o homem? Vê se não é bem espírita. O divino Deus não se mistura diretamente com o humano, mas cabe ao ser intermediário, com o amor, estabelecer comunicação, diálogo para com o outro, quer no sono, que a gente espírita sabe, desdobramento do sono, quer na vigília, orar e vigiar. Tá? Joana de Ângeles, aqui eu acho sublime, ela diz: o amor é uma potência divina. Ela não é o Deus, ela não é uma lei, ela é uma potência divina. Tá? O amor é substância criadora e mantedora do universo, constituído por essência divina. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece, perde o sentido de viver. Tá? Então, gente, o que é o amor para o espírita? O amor é ter. O espírita tem que ter esse amor no coração, esse amor que dá vida. E ele tem essa compreensão que esse amor que dá vida, esse amor que sai de dentro para fora e que não espera nada em troca. A única coisa que o espírita, quando exerce o amor, é uma sensação de prazer, é a felicidade interior, é de dentro para fora. O ódio é de fora para dentro, porque a gente não nasce com ódio. O ódio, em virtude de circunstâncias da nossa vida, a gente vai criando esse sentimento e vai alocando no coração, e é o amor que expulsa ele, né? O amor que é o remédio para expulsar o ódio do coração. Então, eu vou respeitar o tempo. Novamente, aqui eu vou me perguntar assim: o que é ser espírita? Tá? Ser espírita é Cristo no coração? Ser espírita é amor no coração? Eu vou reformular aqui. Ser espírita é ser feliz. Ser espírita é ter felicidade no coração. Tá? Joana de Anjos, nessa obra, ela diz: o prazer legítimo decorre do amor pelo gerador da felicidade. Então, o amor legítimo é aquele que gera felicidade, enquanto o amor comum é devoradora de energia, de forma angustiante. Aqui seria mais o prazer, né? O amor verdadeiro traz felicidade. O prazer é mais por uma sensação momentânea. Ela desgasta a energia e não é duradoura. Achei bem bacana também, tem um discurso de Platão em Protágoras, que é é o livro que é o diálogo que Platão demonstra que a virtude ou o amor não pode ser ensinado, tem que ser vivido, né? Seria a melhor maneira de nós, ouvintes, colhermos não prazer, porém felicidade, pois fica feliz quem aprende alguma coisa e sai com a alma mais rica e sabedoria, ao passo que só sente prazer quem come ou recebe por intermédio do corpo qualquer sensação agradável. Se eu estou com fome, eu me alimento, dá uma sensação de prazer, que eu matei minha fome, mas é momentâneo. Mas aquele que exerce um amor gerador, que dá vida, ele adquire a felicidade. Se lembra Cristo lá no poço com a samaritana? Te darei a água que nunca mais terá sede. É esse o amor que o Espírito, que eu entendo que deve ter. É aquele amor que nos dá felicidade. Mas o que é felicidade? Eu vou trazer um conceito aqui de um livro das Leis Naturais, Verdade e Felicidade, do Cosme Massi. Ele diz assim: o conceito da verdadeira felicidade que poderia ser definido da seguinte maneira: um estado interior de equilíbrio, paz e alegria, alcançada pelo homem ao cumprir as leis naturais, principalmente a lei do amor. A base desse conceito, a gente está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade humana. Indica-lhe o que deve fazer, não obrigação.
Estou te dando um conselho que deve fazer. E para se deixar fazer, e ele só é infeliz quando ela se distancia da lei. Ou seja, quando eu cumpro as leis naturais, eu tenho uma sensação de felicidade. A infelicidade está quando eu me desfaço dessas leis ou não cumpro elas. Tá? Então, o que é ser espírita? É ser feliz. É ter esse amor no coração que nos dá felicidade. Se hoje em dia se perguntar, pessoal, tu é espírita? Ah, sou. Então vai ser feliz. Se tu é espírita, vai ser feliz. Porque a gente tem tudo para isso. Até a oração da nossa casa. Né? Não te peço nada. Porque eu já tenho tudo no mundo material e no espiritual. É o egoísmo que me aflige, sendo a causa do meu sofrimento. Que eu possa ser amor que gere felicidade com sabedoria. Senão nada serei. Não terei objeto do meu desejo, que é a felicidade. Então, bora ser feliz, pessoal. Assim eu concluo a palestra, dentro do prazo, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, então, para mim, ser espírita é ser feliz. Né? Obrigado a todos, obrigado.